Pois bem, senhores, o ex-presidente americano Donald Trump passou nas últimas horas a tripudiar em cima das vacilações cognitivas, em cima do gestual degradado que o seu oponente, Joe Biden, apresentou no debate da CNN na semana passada. Eu acho que todo mundo viu e ouviu, né, aquele debate. Foi patético. Joe Biden tem 81 anos. Mas é claro que a idade não explica seus evidentes lapsos de memória e dificuldades evidentes para se mover, inclusive. Eu quero dizer para vocês que eu tenho mais de 81 anos. Escrevo e falo sem dificuldade nenhuma. Apesar disso, eu me movimento, claro, com menos destreza, como eu acho que é compreensível, né, para quem tem mais de 80 anos. Mas não com tão pouca destreza assim. Lá nos Estados Unidos, os democratas, eles não sabem o que fazer com o Joe Biden. Eles temem permanecer na disputa, embora substitutos já comecem a aparecer, né? Já estão fardados para se perder, para perder. Eu estou falando nisso tudo porque percebo que o presidente nomeado Lula da Silva, embora tenha 78 anos agora e não 81, ele já está sendo comparado com o Joe Biden. Chamado ontem pelo Trump de velho lixo ambulante. O que acontece é que Lula da Silva fala em disputar a reeleição em 2026, se ele ficar lá no cargo até 2026, e lá na época das eleições, no segundo turno, ele vai estar com 81 anos, portanto a idade de Trump. Se ele já está assim agora com 78, vocês podem imaginar como é que vai ele estar, se estiver, daqui a 2 anos. Acontece que esse petista aí, que é líder em conteste da esquerdalha brasileira, já parece ele mesmo um velho lixo ambulante. Vocês vejam que ontem, quinta-feira, por exemplo, ele se confundiu todo ao falar na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do laboratório do Orion, complexo laboratorial para pesquisas avançadas em patógenos do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de Campinas, São Paulo. No meu blog, polibebraga.com.br, eu estou publicando hoje, publiquei agora há pouco, um vídeo, veja só, que mostra a Lula da Silva andando de um lado para o outro, como ele gosta, né? Do palco, vociferando contra o governador Tarcísio Gomes de Freitas, mas empunhando, veja só, ele está ali falando, em vez de estar empunhando o microfone, ele está empunhando a garrafa. Ele estava com uma garrafa numa mão e com o microfone na outra. Ele se confundiu e começou a falar diante da garrafa, né? Ora, eu acho que não é preciso ir tão longe assim na análise desse tipo de falha cognitiva, porque poderia, claro, ser simples um ato falho. Poderia ser caso o petista não estivesse cometendo tantas falhas seguidas do mesmo gênero. Não é ato falho. Olha, eu mesmo já vi atos falhos, sim. Muitos políticos se confundirem em campanha eleitoral, por exemplo. Numa campanha para prefeito aqui de Porto Alegre, por exemplo, eu vi o então candidato, depois prefeito, Alceu Colares. Eu estava junto com ele no bairro Arsenha, aqui, visitando lojinhas, cumprimentando as pessoas, funcionários. E ele, quando saiu de uma das lojas, foi cumprimentando todo mundo e não percebeu que estava cumprimentando manequins que estavam lá em exposição. Não mulheres, manequins mesmo. E ficou cumprimentando ali. E até ficou chateado, porque os manequins não responderam ao cumprimento dele, né? Bom, mas não é o caso de Lula. O caso dele é igual ao do velho lixo ambulante Joe Biden. Bom, para completar esse caso de ontem lá de São Paulo, eu quero me referir a uma reclamação de Lula sobre o governador paulista Tarcísio Gomes de Freitas, que, segundo Lula, não tem atendido os seus convites para que esteja com ele sempre nos atos públicos de entregas em São Paulo. É muita disfarçatez.
desse ogro nordestino, né? O Lula da Silva e a sua claque há muitos anos aproveitam a presença de autoridades adversárias, como aconteceu inclusive ontem em Campinas, com o prefeito adversário lá dos Republicanos. Eles aproveitam para enxovalhar os adversários. Ultimamente até o Lula tem intervido magnânimo, malandro, esperto, e pedindo para o pessoal dele que ele mandou vaiar para parar de vaiar. Bom, eu estou contando, inclusive, eu conto, aliás, esse tipo canalha de comportamento do Lula e dos seus adeptos, eu conto nesse livro aqui, ó, Cabo de Guerra. É um livro que eu escrevi aqui, abrangendo todo o governo Ia da Cruz aqui no Rio Grande do Sul. São 500 páginas. Eu ainda tenho alguns exemplares para vender aqui. Aqui eu conto de que modo a governadora Ia da Cruz, sem perceber, ia a eventos do Lula, no primeiro governo dele, e era vaiada sistematicamente, até que decidiu fazer o que o Tarcísio está fazendo agora. Não vai mais, né? Não quis mais ir. É isso que eles fazem, entre outras coisas. Bom, senhores, eu completo dizendo para vocês o seguinte, que só se engana com o Lula e com o PT quem quer se enganar. Eu sei que tu que me vês e ouve, nós não nos enganamos mais com esse tipo de gentalha. E nunca mais nos enganaremos.